Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem vai ver esse vídeo depois. Passando para deixar para a sua meditação uma palavra da Bíblia Sagrada que vai te levar a fortalecer um pouco mais para você dar continuidade à sua caminhada, né? Porque muitas das vezes a nossa alma nos submete a situações, a pensamentos que devemos desistir de tudo, desistir da luta, desistirmos da nossa vida, desistirmos da nossa família, dos nossos filhos. Então, muitas das vezes, a luta da nossa alma é tão grande que nos leva a vivermos em uma vida solitária, isolada e uma vida desesperançosa. Então o Senhor Jesus ele é maravilhoso, porque quando o Senhor Jesus fala conosco, está em Cristo para não pecar, o Senhor está falando, se você peca, se você erra, se você faz tudo aquilo que é contra a minha vontade, você não está em mim. Mas o Senhor Jesus ele nos convida a andar e a viver em Cristo, numa vida plena e numa vida de vitória, numa vida saudável, numa vida de esperança e numa vida santa. Então, a palavra do Senhor para mim e para você se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, primeiro, que nos fala: estar em Cristo para não pecar. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos vivendo uma vida na presença do Senhor, então nós não vamos pecar, porque o Senhor ele nos sustenta com a palavra dele, o Senhor nos sustenta com a presença dele, o Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos diz, o Espírito Santo nos conduz a vivermos uma vida separada daquilo que não agrada a Deus. Então o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos 8, fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu ando pela carne, se eu ando ouvindo a voz da minha alma, a voz das minhas necessidades, eu ando contra a vontade do Senhor. Eu vivo contra a vontade do Senhor. Eu pratico aquilo que abomina aos olhos do Senhor. Se eu pratico as necessidades da minha alma, da minha carne, eu estou dizendo, eu não vivo uma vida diária com Cristo. E o Senhor Jesus, ele é seletivo. Quando o Senhor Jesus resolve selecionar a mim e a você para viver a vontade dele, nós aceitamos esse processo, nós devemos crer que a nossa alma vai ter que ser guiada pelo nosso Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que rejeitar os desejos da nossa alma, rejeitar as corrupções do mundo, rejeitar os prazeres que o mundo nos oferece, rejeitar as mesas que o mundo coloca diante dos nossos olhos, rejeitar tudo aquilo que o Senhor abomina, que o Senhor rejeita, porque o Senhor Jesus ele é seletivo. E o Senhor Jesus ele não aceita duas adorações, duas devoções. O Senhor Jesus ele não aceita, porque com o Senhor Jesus é sim, sim, não, não. Ou você é santo, ou você não é santo. Ou você pratica a vontade do Senhor, ou você não pratica. Então, quando nós lemos o versículo 8, fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que praticam a vontade do Senhor. Aquelas pessoas que andam diferente das pessoas que vivem a sua própria vontade. Então, nenhuma condenação há para aqueles que vivem na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com retidão e com busca diária de santidade e qualificação diante do Senhor. Nós temos que buscar sermos qualificados, nós temos que buscarmos ser todos os dias uma vida separada, uma vida preparada, uma vida diferente das pessoas que vivem a sua própria vontade. Quando as pessoas escolhem viver as suas próprias vontades, eles estão vivendo
na carne, eles estão vivendo na lei da carne, na lei da alma, na lei das suas próprias emoções. Então a nossa alma ela é alimentada pelas nossas emoções. E as nossas emoções ela é alimentada pelas vontades da nossa carne. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que viver os processos todos, mas buscando sempre querer alimentarmos o nosso espírito diante do Senhor. O nosso espírito não aceita ser prostituído, o nosso espírito não aceita o pecado da luxúria, da enganação, da usurpação, da calúnia, da difâmia. O nosso espírito não comunga com as emoções da nossa alma e nem da nossa carne, porque o nosso espírito ele é santo. O espírito que o Senhor nos deu é um espírito de santidade. Então, quando o Senhor fala em Romanos, ele fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se somos a pessoa que anda somente segundo o Espírito do Senhor, então não tem condenação para nós. Por quê? Porque nós deixamos de praticar os desejos da nossa alma, os desejos da nossa carne. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina. E o Espírito Santo é quem está o tempo todo nos instruindo a cada dia, deixarmos, desapegarmos, abandonarmos aquilo que não agrada ao Senhor. Esse processo, ele não é de um dia por outro, ele é lentamente, mas ele acontece na minha e na sua vida. Todos os dias o Senhor quer tirar algo de nós que nos atrapalha na caminhada em direção à vontade do Senhor. Todos os dias o Espírito Santo nos convence a abandonarmos algo que tenha atrapalhado a minha e a sua vida diante do Senhor. Todos os dias o Espírito Santo nos mostra o que estão travando a nossa caminhada, o que está travando a minha caminhada, o que está travando as bênçãos do Senhor me acompanhar, o que está travando as bênçãos do Senhor alcançar alguém da minha família. O Espírito Santo nos ensina, ele nos comove, ele nos leva e nos mostra o que está travando. Mas quando nós entendemos que a condenação existe, a palavra do Senhor ela fala, existe a condenação, sim, mas a condenação é para aquelas pessoas que andam praticando e cometendo todos os desejos que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero deixar esse versículo para a sua meditação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há condenação. Sim, mas você escolha viver, andar e caminhar no Espírito do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele tem recompensa para nós. O Senhor Jesus, ele tem salário para nós. O Senhor Jesus, ele vai te retribuir o seu esforço, o seu sacrifício de não querer compactuar com os erros, com o pecado, com a vaidade, com a luxúria. Então o Senhor Jesus, ele vai te abençoar quando você decidir e entender que a lei do pecado é a morte. A lei do pecado é a morte. Mas Jesus é a salvação para você nesse dia de hoje. Jesus hoje tem salvação para a sua vida. Hoje Jesus tem salvação para a sua família. Então eu quero que você medite nesse versículo. Medite nesses versículos que se encontram em Romanos 8, a partir do versículo 8, que fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne.
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você quer ter vida e paz, procure andar fazendo e seguindo a vontade do Senhor. Procure viver uma vida em Cristo e afastando-se de pecar pelos desejos da carne e da alma. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa transmitir qual é a verdadeira vontade do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje. E que se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a oportunidade é te dada hoje, porque o dia de amanhã não te pertence e nem me pertence. Só o Senhor sabe o que será do dia de amanhã. Só o Senhor sabe o que vai me acontecer e te acontecer. Mas enquanto o Senhor ainda não nos chamou, vamos correr enquanto é tempo e buscar a presença do Senhor. E viver na presença do Senhor e andar na presença do Senhor. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo já está nas mãos do maligno. Mas o Senhor Jesus quer nos guardar. O Senhor Jesus quer te guardar, guardar a sua família. Para que quando o Senhor Jesus voltar, você esteja livre das condenações do mundo e das condenações da alma. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua casa.